queria dar uma palavrinha com vocês. Existe, embora a gente às vezes não tenha dificuldade de enxergar, uma relação muito estreita entre o evangelho do domingo passado, o filho pródigo, e o evangelho deste domingo, que é o perdão oferecido por Jesus àquela mulher adúltera, pega ali com a boca na botija, né, como diz, pelo que sugere o texto, né, surpreendida em flagrante adultério, sugerido no texto, e aí a maneira como Jesus administra aquela situação, que é para Jesus mais uma armadilha do que propriamente um desejo de resgate da mulher. Ela é com quem naquela cena os fariseus e mestres da lei estão menos preocupados, porque ela é exposta, ela é humilhada, enfim, mas isso é um papo para depois. Mas existe uma relação estreita, que é a seguinte: quando Jesus conta a parábola do filho pródigo, nosso tema de reflexão do domingo passado, Jesus conta porque ele tinha sido provocado por uma pergunta. Qual foi a pergunta que provocou Jesus no domingo passado? Por que você come com os pecadores, faz refeição com eles, está com essa gente? Da parte dos fariseus e escribas, eles apresentam alguma coisa do tipo: nós, os puros, eles, os impuros. De que lado você vai ficar? É mais ou menos assim que a coisa se apresenta para Jesus. Segundo o judaísmo tardio, não aquele judaísmo de raiz que Jesus quer resgatar da religião do coração, da experiência de Deus, o simples contato físico, por exemplo, quando se vai ao mercado, quando se na rua precisa ter um contato com o pecador, já contaminava de pecado aquele puro judeu praticante que teve um contato no mercado, na rua, e por isso, em parte, os judeus tinham uma série de ritos de ablução, ritos de purificação, para se descontaminar do pecado que tivera sido contaminado quando teve contato com o estrangeiro, ou com o não-judeu, ou com o pecador. Entende direitinho? A pergunta é colocada por Jesus, sim, em forma de questionamento, e exigindo de Jesus que ele se colocasse assim, né? Favorecendo essa coisa da polarização, uma polarização que em geral elas são, mas essa também é excludente, e que pede de Jesus isso, né? Ou você está do nosso lado e rechaça o lado de lá, ou você vai para o lado de lá e a gente entende que você não está conosco. Vocês se entendem exatamente, né? Ao mesmo tempo, essa pergunta, quando foi apresentada e Jesus contou a parábola do filho pródigo, é uma pergunta que, da parte de quem pergunta, supõe uma condição de superioridade, o lado de cá, nós, uma condição de inferioridade, eles, os outros. E ele pede de Jesus um posicionamento. Jesus, então, conta a parábola do filho pródigo, sugerindo na parábola, assim, que o pai seja a figura da misericórdia divina, que o irmão mais novo, aquele com quem ele faz uma refeição, o pecador, o não-judeu, aquele com quem ele é capaz de, por exemplo, ir à casa, visitar a casa ou curar. O filho mais novo é comparado a esse que chega num segundo momento, ou que vive um momento, a princípio, fora da experiência de fé e depois volta. E o filho mais velho é comparado a eles mesmos, né? Aqueles que estão ali dizendo a Jesus: poxa, você acolhe os pecadores, faz refeição com eles, isso não te parece estranho? Não vai contra a nossa fé? Então, o contexto, é aqui que eu quero chegar, né? O contexto é a ausência da misericórdia, a presença de julgamento e a maneira como Jesus estrategicamente apresenta a misericórdia como um remédio,
contra essa atitude, nós e eles os outros. Eles são impuros, nós somos os puros. E em algum momento a tentação de achar que sou melhor do que o outro. O contexto hoje é muito parecido, e eu digo que essa é a intercessão maior, porque, mais uma vez, Jesus está num ambiente misto, onde estão os fariseus, os mestres da lei e aqueles que acompanhavam Jesus e trouxeram uma mulher surpreendida, como diz o texto, né? Quer dizer, não que alguém, segundo o texto, tenha dito que ela cometeu. Não, pegamos na hora e trouxeram a mulher. A pergunta que eu sempre me faço é, ela estava sozinha? Não é isso? Quer dizer, se era crime a coisa, o crime era dela só, mas isso é um problema, isso é uma conversa para depois, né? Mas trouxeram a mulher e a pergunta feita a Jesus é, e agora? A nossa lei diz que ela deve ser apedrejada. Como é que você se posiciona? Por um acaso você vai se colocar contra a lei de Moisés? Você vai desafiar a lei que era religiosa, mas também a lei civil? Você vai se tornar um fora da lei por ensinar a descumprir a lei? O que você tem a dizer sobre isso? Então existe uma armadilha política para Jesus, né? Ele ia se tornar um fora da lei, de acordo com aquilo que falasse, porque se ele dissesse, não, vocês devem perdoar, devem dar uma oportunidade, que ela possa recomeçar, pronto. Ele já sairia da condição de alguém que não tem nenhum problema com a lei e passaria a ser alguém que tem problema com a lei. Ao mesmo tempo, Jesus se diz, não, cumpra a lei de vocês, apedrejem. Ele seria questionado por aqueles outros que o acompanhavam e talvez até pelos próprios que colocavam a arapuca dizendo, e a sua pregação sobre a misericórdia, sobre o perdão, onde é que fica? Então Jesus precisava de uma saída estratégica. Jesus, primeiro, diz o texto, eu acho muito interessante, que Jesus olha firme, fixa o olhar firme, fala com a autoridade de quem é capaz de, ao olhar para uma pessoa, olhar para a sua história, de quem conhece tudo o que cada pessoa é. Jesus diz, quem aqui achar que é melhor, que não tem pecado, joga a primeira pedra. De alguma forma, né? É como se Jesus, que é capaz de entender, de ver, a palavrinha bíblica é perscrutar, né? De sondar, de entender, assim, a gente nos segredos mais nossos, nas nossas escuridões, nas nossas cavernas, nos nossos fantasmas. Jesus diz, quem se sentir à vontade por se achar melhor, mete bronca, joga pedra. De alguma forma, ao dizer isso, Jesus nos iguala, não no sentido negativo, mas Jesus diz para a gente assim, ó, não se iluda, todos somos do mesmo barro, nós somos frágeis. Quando o nosso Deus nos olha de cima, não é que este é melhor, aquele é pior. Nós somos um pouco do mesmo barro, frágeis, susceptíveis, muito frágeis, fisicamente frágeis, emocionalmente, psicologicamente também frágeis. Até quem te parece uma fortaleza, se você tiver a oportunidade de ouvi-lo na intimidade, se você for convidado a dar um passeio pelos cômodos da casa interior, você vai, no final das contas, concordar. É verdade, nós somos o mesmo barro. O exercício da nossa atividade sacerdotal é muito boa nesse sentido, né?
porque as pessoas em geral, graças a Deus, têm uma confiança enorme no segredo do sacramento da penitência. E de fato isso é extremamente respeitado. A igreja pune com excomunhão o sacerdote que revela, mesmo que não intencionalmente, mesmo que indiretamente, o segredo do sacramento. E como existe uma grande confiança, as pessoas se sentem à vontade para sentar e me convidar para visitar todos os cômodos da casa. E aí a gente faz um exercício bacana de, ao terminar a visita, não sair da casa dizendo, nossa, aqui estava sujo, ali estava sujo, aqui estava podre, ali estava podre, mas a aprender que nós somos todos feitos do mesmo barro. Que se em algum momento eu penso, passa por minha cabeça, nós e eles, os pecadores, pura ilusão. Pura ilusão. Nós somos muito frágeis. Quando Jesus levanta a cabeça e fala com autoridade, quem achar que tem o direito, por não ter falhas, por não ter suas faltas, por não ter suas escuridões, talvez a diferença entre vocês e ela seja o fato de que vocês as escondem muito bem e ela, coitada, nunca teve recurso nem meios de esconder, por favor, jogue a pedra. Sim, entendem direitinho, né? Eu acho isso de uma, né? Quando em algum momento você estiver diante de alguém e você estiver se achando muito melhor, muito tal, levante a cabeça e escute Jesus dizendo para você, se você achar que você pode jogar pedra, e eu conheço teus até o quarto dos fundos, jogue a sua pedra. E a gente vai recolher a mão. Vai recolher a mão. É interessante que essas palavras de Jesus, elas desautorizaram, olha só, né? Aqueles mestres da lei, conhecedores da lei, aplicadores da lei, gente que se considerava muito justo, todo mundo se viu paralisado. Nossa, ele vai desnudar, ele vai escancarar a porta da minha casa. Eu não posso jogar pedra, né? Vocês se entendem? Isso não é ruim, isso é bom. A gente talvez se ame mais na medida que a gente aprende que o que nós somos, como diz Santo Agostinho, né? Massa peccati, massa de pecadores. Talvez isso nos ajude a gente viver melhor. Não para dizer, não, eu sou pecador, gosto disso, vou viver chafurdado disso. Não é para isso, vocês se entendem bem. Mas é para que a gente, com muita lucidez, ao se olhar, com muita lucidez, pense assim, não posso julgar aquela atitude, por mais que me pareça, não posso, foge disso, corre disso, eu não tenho autoridade para isso, né? Na sequência do texto, Jesus diz assim, diz o texto, que é o único lugar na Bíblia que Jesus escreve. Em nenhum outro momento, no Novo Testamento, aparece Jesus, e Jesus pegou um pergaminho, um papel, e começou a escrever. Isso não está em nenhum lugar na Bíblia. O único momento na Bíblia que aparece Jesus escrevendo é nesse texto. Na lista do meu caderninho das coisas de se eu morrer e for para o céu, eu quero saber, eu vou perguntar qual era o texto. O que ele estava escrevendo lá? Tem muitas hipóteses, estudos, teses, né? A mais conhecida é a de que talvez Jesus começasse naquele momento, para que ninguém pensasse, nada, esse camarada não sabe de tudo não, ele não conhece o quartinho dos fundos, vou dar a minha pedrada. Que a começar, porque o gesto seguinte é assim, Jesus começou a escrever. E eles foram se retirando, a começar dos mais velhos, ou seja, da autoridade maior, de quem tinha mais envergadura moral, né? Esses começaram a se retirar.
Eu suponho que Jesus começou por eles, alguns autores falam isso, Deus também, a mostrar um pouquinho, a dar uma espécie de entrada do quarto dos fundos. Tipo, ó, eu não estou brincando não, eu conheço tudo, inclusive o quartinho dos fundos de todo mundo. E começou a talvez sugerir alguma coisinha do quartinho dos fundos, do tipo, tem gente aqui que tarará, tarará, não tem aquela coisa? Professor, às vezes, em sala de aula, chegou, ó, tem gente aqui que fez isso, quero saber quem foi, pai e mãe em casa, né? Tem gente aqui que quebrou tal coisa, quero saber quem foi. Pode ser dessa forma, nesse teor, ou que Jesus tenha sido um pouco mais direto mesmo. O fato é que, quando Jesus começou a escrever, eles foram, né? O tema da campanha da fraternidade deste ano é inspirada neste versículo aí, neste momento, que Jesus, né, fala com sabedoria, ensina com amor. Jesus não acusou ninguém. Precisava trazer luz para aquela situação. Precisava acabar com essa história de nós, os puros, eles, os outros impuros. Precisava trazer a consciência de que nós somos o mesmo barro. Trazer a certeza de que, por exemplo, o que nos permite dignidade não é aquela coisa de, não, eu faço tudo certo, eu sou capaz de executar tudo da maneira mais correta. Nada. O que nos permite reconstruir, ir em frente, se manter de pé, se manter digno, é o nem eu te condeno, é a misericórdia, é essa capacidade do nosso Deus que às vezes, no caso dos homens, ela tem um limitezinho, né? Ela para por ali de sempre reconstruir a nossa dignidade, convidar a um recomeço. Quando Jesus, diz o texto, né, entenderam direitinho? Quando Jesus termina de escrever, Jesus levanta a cabeça e não tem ninguém, né? O que é interessante, o primeiro gesto de Jesus é, se alguém aqui tiver pecado e quiser e achar que tem moral para jogar pedra, joga pedra. Falou de cabeça firme. Mas no segundo momento, Jesus continuou de cabeça baixa, né? Tem um autor muito interessante, é um pouquinho de viagem, vocês me permitem? Tem um autor muito interessante que ele fala que não é propriamente o gesto de escrever, mas é o gesto de reconstruir que está sendo ali apresentado, que o texto bíblico, uma das versões do texto bíblico da criação, diz que a mulher foi feita, né, da costela de Adão, né? Então, quer dizer, são os dois do mesmo barro, mas ela foi plasmada, tal. Aí tem gente que brinca, que diz que ela foi que ela é a obra aperfeiçoada do Criador. E eu, estão entendendo a piadinha, né? Ninguém riu da minha piada. Poxa, estão dormindo, mas vão em frente. Continuando, aí esse autor sugere, olha que interessante, que Jesus ali é o novo Adão, reconstruindo, conferindo nova dignidade aqui, que o texto tem um certo teor de diálogo com o livro do Gênesis, com você pegar e replasmar e refazer, quer dizer, Jesus estava ali num clima de reconstrução da dignidade de todos os pecadores na figura emblemática, né, daquela mulher pecadora. Não sei se entendem o texto ali, é bem interessante essa imagem. Claro que ela vai um pouquinho além da letra, mas é uma imagem bastante interessante desse texto. Aí, depois que Jesus levanta a cabeça e observa, cadê a turma que ia te jogar pedra? Todo mundo meteu o pé, né? Jesus vira para a mulher e diz assim, ninguém te condenou? Olha que interessante. Jesus faz a pergunta, mas na verdade essa pergunta, ela é, a meu ver, é muito mais afirmativa do que interrogativa, né? Como quem diz, ninguém tem condições, poder, autoridade suficiente para te condenar. Mas ele faz a pergunta, ninguém te condenou? E ela fica ali, né? Ué, todo mundo foi embora, mas resta aquele que pode me condenar, o próprio Jesus, porque se ele botou aquela turma toda para correr, imagine ela. E aí Jesus diz o textozinho que eu comentei no início da palavra de hoje, que eu acho que é muito legal. Nem eu te condeno.
Esse nem significa assim, aquele que de todo o universo de criaturas humanas, né? Jesus não é propriamente uma criatura, mas quem entre os homens poderia te condenar, decide não te condenar. Então, se ninguém te condenou, nem eu te condeno. Não porque ninguém condenou, mas porque ninguém tem condição de condenar. E eu que teria condição de condenar, não te condeno. Não te condeno. Vocês entendem? E aí, na sequência do texto, tem uma coisa muito interessante que separa aquela ideia da gente ficar brincando de pecar, pedir perdão, mas já pedir perdão, dizer, não, eu vou fazer de novo, e depois, né? A reconstrução da dignidade, a misericórdia, o perdão é oferecido, não é para a gente ficar brincando de ir, voltar, sair da casa do pai, voltar para a casa do pai, sair da casa do pai, voltar para a casa do pai. Não que toda vez a gente não vai ser recebido, mas cada vez que a gente volta mais destruído, tá? Cada vez que a gente volta mais assim, despedaçado, no gesto de sair e voltar. Jesus diz, eu não te condeno, vai em paz e não peques mais. Interessante, né? É a única condição apresentada por Jesus. Não volte a ferir a sua dignidade. Ali há uma preocupação com a dignidade dela. Não é uma preocupação moralista. Jesus não diz, e procure fazer as coisas da maneira mais certa possível. Algumas traduções do original grego deste texto são traduções bem mais próximas do texto, em vez de nem eu te condeno, vai em paz e não peques mais, vai em paz e não volte a ser o que eras. Percebem a diferença? Jesus quer que ali seja um marco de que a misericórdia seja uma espécie de remédio que cura uma condição que trouxe a mulher até aquela situação de indignidade e dali ela ressurja. De que a misericórdia seja um princípio ressuscitante da dignidade dela. Entenderam? Claro para todo mundo? Eu entendo, já estou falando muito, vou terminar. Eu entendo que nessa quinta semana da Quaresma, Jesus nos espera. Poxa, eu queria falar mais coisa. Posso falar um pouquinho mais? Vou falar. Eu entendo que assim, ele nos espera, certo? E nos espera, a meu ver, se eu estou com a mão cheia de pedra, para dizer para você, você acha que pode jogar pedra? Ou nos espera para dizer, nem eu te condeno. Tem o nós e o eles, né? Seja de que lado eu estiver, esses lados, os dois lados, o lado da mulher que chegou a Jesus não é um lado que ele quer que a gente termine o encontro nele, na indignidade, mas o lado daqui da acusação também não. Eu acho que o nem eu te condeno nos livra de algumas armadilhas na nossa relação com Deus, que é bom que a gente... Quando eu sou excessivamente moralista, gosto de julgar as pessoas, gosto de sei que, fulano não sei que, tem uma armadilha, a armadilha que está ali, né, na qual caíram os fariseus, os mestres da lei, que trouxeram aquela mulher a Jesus, que é a armadilha da acusação. Não acuse. Fuja disso. Fuja disso. Os textos de Paulo dizem que o acusador é o inimigo de Deus. Quem acusa, de alguma forma, se aproxima de uma ação que não tem por princípio Deus. O nosso Deus, o Pai de Jesus, não é o acusador. Não acuse. Essa é a armadilha que a gente tem que fugir a primeira. Não acuse. Lute com essa vontade que existe dentro da gente de dizer, né? Lute, não acuse. Não acuse.
Meu pai, na simplicidade dele, já falei isso para vocês, ele dizia que quando a gente aponta um dedo para uma pessoa, né, acusando a pessoa de uma coisa, pelo menos 3 outras coisas são justificáveis, razões de acusação em você. Porque a gente acusa geralmente assim, né? Aí meu pai dizia, ó, se você acusar, o Pai do céu te aponta 3 coisas. Então, não acuse. Não acuse. Entendeu? Nem adianta, não vou acusar recolhendo o dedo. Fica difícil, tenta. Para você dizer que o gesto de acusação, lembra, o Pai do céu te mostra 3 coisinhas aí. Não acuse. A acusação é a armadilha que nos afasta de Deus. Mas tem a armadilha do outro lado também. Aquela mulher chegou lá, tal. Jesus diz para ela assim, ó, ninguém te condenou, nem eu te condeno. Não permita que você trabalhe contra você, no sentido de achar, Deus me perdoou, mas eu não me perdoo. Você acha que você é melhor do que Ele? Você acha que você tem mais direitos de perdão sobre você do que Ele? Você acha que tem direito pessoal de acusação maior do que o daquele, que na verdade é o único que pode? E aí é que eu faço referência a uma coisa chamada culpa. Claro, se a minha consciência sinalizou que eu fiz alguma coisa, a gente procura corrigir, pede perdão, encontra com a misericórdia de Deus, mas se eu encontro com a misericórdia de Deus que me diz, nem eu te condeno, por favor, não carregue na sua mala, vida fora, não reabra um quartinho dos fundos na casa com o nome de culpa, que você vai sempre lá revisitar para, de alguma forma, não manter distante o que o Pai do céu já recebeu e você entregou, mas feito criança mal educada, está pegando de volta. Não acuse, não se acuse, né? Não transforme isso em culpa. Estou sendo claro? Estou sendo claro? Tome todas as providências para manifestar o seu perdão. Seja um perdão em encontro com a misericórdia de Deus, seja na reconciliação com o irmão, faça tudo, mas viva. O morreu no abraço mal que eu fiz da semana passada, ou o nem eu te condeno, vai em paz. Se Jesus diz para ir em paz, como é que eu vou com a culpa a tiracolo, se é para eu ir em paz? Quem vai com a culpa não vai em paz. Está claro? Se para ir em paz tem que ser sem a culpa. Quem vai com a culpa não vai em paz. E a gente atende muito gente que vê, não, padre, eu já confessei isso aqui, eu já tarará, mas eu fico remoendo isso aqui. Estão entendendo? Para mim, 2 coisas. Ou de alguma forma ainda tem algum afeto com aquela situação e quer mantê-la por perto, mesmo sem ter consciência disso, ou tem algum tipo de masoquismo, assim, de gostar da condição de sofrido, de falar um pouco disso. Porque o nosso Deus não nos convida a isso. Não, isso me faz mais nobre espiritualmente? Não. Não. A ideia é experimentar a misericórdia que reconstrói, refaz a nossa dignidade. Penso que a gente tem, assim, elementos para uma caminhada bonita nessa 5ª semana da Quaresma, né? Jesus está esperando a gente lá. Ou para escrever no chão as coisas, né? Esfregando a cara da gente no chão, né? Brincando, estou brincando. Estou brincando, tira isso aí da gravação, né? Ou para isso, né? Ou para dizer, ninguém te condenou, nem eu te condeno, rapaz, vamos embora. Acerta tudo com quem tem que acertar e vamos embora. Vamos embora. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? O texto bíblico não tem, está no meu caderninho. Está no meu caderninho. Monta o seu também. Está no meu caderninho. Está no caderninho. O texto, porque quando o texto não diz, a gente não pode inventar, né?
sim, que confirmasse, que não está claro, explícito, não é assim uma coisa bem, entendeu? Para eu dizer assim com a garantia. Então. Mais alguém? Provavelmente sim, porque o texto bíblico foi escrito muito tempo depois do acontecimento. Então, para ser citado no texto bíblico, a gente supõe que aquela história já tenha sido uma história testemunhada, por exemplo, nas comunidades cristãs, conhecida pelas comunidades, porque o texto bíblico mais próximo que a gente tem de Jesus foi escrito 30 anos depois de Jesus, aproximadamente. Então, essa história, esse relato, já circulava pela comunidade. Era um testemunho conhecido na comunidade. Certamente, com o tamanho das comunidades daquela época, uma pessoa conhecida por ter experimentado esse encontro e testemunhar esse encontro. Isso é uma sugestão bem interessante nesse sentido. Mais alguém? Então, qual é a atitude que ele quer que tome? Vai em paz e não voltes. Essa é a atitude, né? Primeiro, ir em paz. Eu acho que é a primeira atitude. Quer dizer, não. Porque às vezes a gente tem aquela atitude de carregar a culpa a tiracolo. Segundo, não peques mais, ou não volte mais a ser o que eras. Eu acho que é essa a atitude que é a mais saudável. Não é ficar, ah, meu Deus, por que eu fiz isso? Eu fiz, por que eu vivi? Essa não é nada saudável. A atitude saudável é, comece uma história nova, né? Vai em paz e não peques mais, reconstrua a história e vai e tal, e pronto. Senão você permite ao passado que ele continue determinando o presente em forma de culpa e sabotando o futuro. A gente não vai à frente porque vai arrastado por isso. Como andar com um peso enorme em cima, é difícil de se deslocar. Pode ser, é uma possibilidade interpretativa do texto, né? Que a gente se inclua ali no texto, né? De alguma forma a gente se entende. A humanidade, a gente, tá? Vamos falar, eles não, nós. Não, a gente está naquele rolo ali. De alguma forma, sim, porque quando os caras pegaram na situação, ela tinha certeza que ela estava morta. Ela viveu uma ressurreição ali. E seria morta, porque era assim que se fazia. Se a mulher fosse surpreendida em adultério, levada pelo braço, ela ficava meio que numa praça pública, às vezes um lugarzinho mais baixo, e a turma atacava a pedra até ela morrer. Quando ela foi tomada pelo braço ali para encontrar Jesus, ela sabia que é só alguns segundos, alguns minutos separavam a mulher da morte, né? Tem uma ressurreição por isso nesse texto, né? Porque ela sai dali viva, e ela jamais pensou em sair daquele lugar, daquele templo, viva. Mais alguém? Muito fracos vocês. Vamos ficar de pé.